Eu acho que a Laura tem que habilitar a gravação. Senão a Laura não consegue assistir. Letícia Leite, se alguém tiver contato com ela, fala que ela precisa dar autorização aí para gravar, porque eu acho que ela tem um bloqueador de gravação de aula. Tá. Então, Daniel, fica de olho se alguém me perguntar, você me avisa. Então, 3 alunos, essa questão é muito fácil, tá? 3 alunos X, Y e Z estão matriculados no curso de inglês. Estão matriculados no curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deve ter média das notas nas 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela, vocês estão ouvindo meu som? Vocês estão ouvindo meu áudio? Estão ouvindo? Pergunta aí, Daniel, vocês estão ouvindo o som? Pessoal, tava sem áudio, eu tava falando aqui. Vocês escutaram quando eu falei sobre os critérios de avaliação, como é que vai funcionar? Eu tava falando aqui há 7 minutos e não tava saindo som. Luana, acho que você precisa ligar o som aí para não dar microfonia. Pessoal, vocês me desculpam. Eu falei aqui, eu tava falando, fiquei mais de 5 minutos falando sem nenhum áudio. Mas, não, acho que ouviu sim, porque a Letícia Lopes comentou a respeito da lista do exercício 2. Acho que foi de Ouviu o começo, tá. Tá. Seguinte, tem uma menina, Letícia Leite, eu acho que é ela, que não tá conseguindo participar porque o meu negócio aqui diz que ela tem um bloqueador de gravação de vídeo. Ela tem que desabilitar isso. Se alguém tiver algum negócio que bloqueie quem tá gravando, a pessoa cai. Então ela vai ter que entrar, ela vai ter que desabilitar a programa, porque senão eu não consigo gravar. Na hora que eu comecei a gravar, ela caiu e me avisou, tá? Então tem que avisar ela que ela tem que... Letícia Leite, eu acho. Tá? Mas aí qualquer coisa... Vocês não podem bloquear gravação, isso acontece. Tá? Então, senão não tem como... Então vamos lá. Desculpa a falha técnica, agora tá sem som, Daniel. 3 alunos X, Y e Z estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas para que ele seja aprovado. O aluno deverá ter média nas 5 provas maior ou igual a 6. Tá? Na tabela estão as notas de cada aluno. Então, está perguntando quais alunos foram aprovados. Então, o que eu preciso fazer para descobrir isso? Eu tenho que tirar a média de cada um e ver quem tirou mais que 6. Só isso. Então, vamos lá. A média do X é 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 6. Divide pelo total de provas, que é 5. Aqui eu tenho que dividir por 5, porque eu quero ver... Eu não estou perguntando qual que é maior. Eu estou perguntando qual que é a média. Então, tem que calcular a média de cada um e dividir por 5. O Thiago não está aqui. O Thiago dá umas ideias. Faz isso... que isso facilita mais as coisas. Ele estava falando na outra aula. Então, se eu somo isso aqui tudo, quanto que dá essa soma aqui? É 15, 25, 31 por 5, 6 e 2. Esse cara aqui passou. Desculpa, eu só cliquei fora. Quando você clica fora, faz isso. 6,2. Certo? Desculpa, ficou feio aqui. Deixa eu pôr na linha de baixo. 6,2. Ok? Esse cara aqui, então ele passou, o X passou, tá? Então tem que colocar ali que o X passou. E meu Deus, o que está acontecendo aqui? X passou. O Y, se eu somar aqui 4 mais 9, 13, né? 13, quanto que deu? 30. 30 por 5, 6. Passou também, né? Então o Y também passou. Já o Z, ele tirou 15, 15 com 14, 29. O coitado não passou por pouco. Isso aqui, 30, né, que seria a média, que é a soma.
30 vezes... Eu não precisava nem dividir por 5. Podia ver se deu 30. Aqui deu 5,8. Então, não passou. Então, os alunos X e Y passaram. Certo? Alguma pergunta? Eu não consegui entrar, Letícia Leite. Ah, Letícia deu certo. Que bom, Letícia, que você conseguiu. Você estava com algum negócio que estava bloqueando a gravação aí. Apareceu aqui, dizendo. É bom, por um lado, segurança, né? Sabe aqueles bloqueador? Pra você verificar se a pessoa tá printando as tuas coisas e tal. Isso aí, o Meet derruba a pessoa quando tem esses bloqueador. Tá? Então, beleza. Então, alguma pergunta dessa? Essa questão é fácil, né? Quem não identificou, não esquece de identificar a presença aí. Eu pretendo resolver com vocês todas as questões do Enem até a prova do Enem. Todas. Tá? Vocês podem olhar que aqui é 880, eu tenho uma lista com todas as questões do Enem. Depois eu vou mandar em todos os grupos para vocês, tá? A gente já resolveu até agora 38 questões, eu vou resolver todas. Quando estiver chegando no Enem, pretendo resolver mais. Tá. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas dessas cidades aqui, tá? Na hora que você for ler, você vê que é um monte de cidade, pula, faz direto, pula, porque se você ficar lendo cidade por cidade, você não dá conta. O que está pedindo aqui é a mediana desses dados aqui. Quantos meses que eu tenho aqui? 12, né? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 meses. 14 meses. A mediana é o 7º e o 8º mês. Quem assistiu os 2 primeiros vídeos, se não assistiu, eu recomendo que vá lá assistir para não ficar em dúvida. Então, nos 14 meses, aqui é o 7º e o 8º mês, que é o mês que eu quero. Então vamos numerar eles do menor para o maior e achar o 7º e o 8º. A mediana é a média desses dois. Então esse aqui é o primeiro, é o menor, né? O segundo menor é qual? Esse. Esse é o terceiro menor, esse daqui é o quarto menor, quer dizer, tanto faz qual que é qual, né? Esse é o quinto menor, esse é o sexto menor, esse é o 7º, esse é o 8º. Já não preciso nem fazer o resto, concorda? Não preciso nem fazer o resto. Porque já cheguei nos 2 do meio. Ó. Os 2 do meio são esses. Ó. Esses são os 2 valores medianos. Alguém perguntou alguma coisa aí, Daniel? A Luana falou que na pergunta de cima não seria a letra B, porque no comando fala sobre reprovado. Ah, vamos. Tá, vou voltar. Então a mediana aqui, desculpa tanta abisqueira, a mediana é o 8,1 mais 7,9 dividido por 2, que é 8. É o número que está no meio. E aqui a mediana é 8, tá? Parece que eu fiz a questão anterior errado. Pra você ver a rapidez. Eu já errei questão no Enem, isso. Ah, Luana, muito obrigado. Quem foi reprovado? Só errei para ver se você estava prestando atenção. Brincadeira, errei mesmo. Tá? Olha para você ver. Eu ia errar essa questão no Enem. Porque tá perguntando quem é reprovado e eu marquei quem é aprovado. Isso é muito importante. Se você não observar isso aqui, você erra essas questões. Eu erraria essa aqui. O último Enem que eu fiz, eu errei 2 questões de besteira. Entendeu? Todo ano, eu fiz 5 anos o Enem tentando gabaritar a matemática. Era meu único objetivo. Não consegui nenhuma vez. Sempre eu errava uma ou 2. Tá? Então aqui, essa também é fácil, né? Ok? Essa, Luana, é aquelas questões... Eduarda, é o seguinte, apareceu aqui que alguém estava compartilhando a própria tela. Então, quando isso acontece, não tem importância. É só você clicar no meu nome. Tinha alguém com o nome Nath Tafnis que estava compartilhando a tela e eu acho que apareceu aqui. Não tem importância. Você clica, tem 2 Otávio. Tem um que tem um sonzinho saindo e tem o outro que tem um negocinho aí. Você clica nisso e vai aparecer a minha apresentação, tá? Não sei porque na minha tela tá aparecendo... A Nath saiu, não precisava sair. Entendeu? Ela não precisava sair. Não sei nem quem é a Nath Tafnis. Certo. Tá preto? Tá, retomar a apresentação. E agora?
Peraí. Acho que você tá nessa página que fica preto mesmo. Ai, pessoal, desculpa, eu tô aprendendo a usar o Meet, tá? Agora voltou? Acho que você tem que voltar pra aquela tela, acho que aí fica preto mesmo. Não, peraí, vê se voltou. Não Aí agora voltou? volta. Quando você volta pra aquela tela, volta. Ah, voltou. Aí volta. Que coisa esquisita. Tá aparecendo? Me Agora desculpa. voltou. Pessoal, vocês estão respondendo a chamada aí, ó. Não esquece de colocar o nome aí. Essa Nath Tafens, quem que é? Que pena que ela saiu, assustou. Porque ela não tem culpa, não. Entendeu? Igual a Tawane. A Tawane começou a aparecer na minha tela a câmera dela. Isso é normal, acontece, tá? Eu até fiz uma sugestão que o Max Zuckerberg fez. Tem uma fita crepe tampando a minha câmera para não acontecer acidente. Porque eu fico imaginando, às vezes eu também assisto umas aulas, umas videoconferências, e liga a minha câmera, às vezes eu estou deitado na minha cama de pijama, não ia ser uma coisa muito agradável. Então minha câmera está tampada aqui para evitar essas coisas, tá? Emanuele Lopes falou: ah, precisa aparecer a cara pra gente ver. Depois que eu cortar o cabelo, eu vou pôr minha cara aqui, não sei pra quê, mas às vezes eu li que psicologicamente ajuda os alunos a ter mais atenção, ver a cara da gente. Tá. Ó, numa turma, a gente aqui tem gente bem aparentada aqui perto, né? A Luana, o namorado do Daniel, tá aqui presente. Então, pelo menos tem gente bonita aqui do lado. Ó, numa turma de inclusão de jovens e adultos do ProEja, a média da idade dos 10 alunos é 32 anos. Ah, essa questão é interessante e é um pouquinho mais difícil, mas assim, um pouquinho mais difícil porque as outras são fáceis, né? Em determinado dia, o aluno mais velho faltou e a média dos 9 alunos foi 30. O seguinte, vamos entender que a média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade, certo? Eu poderia escrever assim: a média é a soma dos valores dividido pela quantidade. Isso é um símbolo que eu posso usar. Então, a soma dos valores é a média vezes a quantidade, certo? Alguém fez alguma pergunta? Ah, tá. Então, a soma é a média vezes a quantidade, certo? Então, eu estou dizendo que a média da idade dos 10 alunos é 32. Mas faltando um, a média dos 9 alunos, depois eu vou fazer usando a equação para vocês verem que é mais fácil, cai para 30. Eu quero saber qual a idade do aluno que faltou. Olha, a soma não é a média vezes a quantidade? Então, a soma aqui é 10 vezes 32. E a soma aqui é 9 vezes 30. A soma aqui é 320. A soma aqui é 270. Certo? Então veja. Então, a idade do aluno é a diferença disso aqui. Então dá para fazer só assim. Essa eu acho que eu não tinha feito nenhuma sala. Então é só fazer 320 menos 270 e esse aluno tem 50 anos. Certo? Então, a questão é simples, só que tem que entender que a soma é a média vezes a quantidade. Pode ser usado esse símbolo aqui também. Isso aqui é um sigma maiúsculo. Tá? Por equação, talvez seria mais fácil. A média é a soma dos... Não, acho que por equação não ia resolver muito. Que é a média dos 9 alunos, é isso que eu fiz aqui, mais x dividido por 10, tem que dar 32. Dá no mesmo, tá? Resolvendo essa equação no primeiro grau, você sairia na resposta. 270 mais x é igual a 320, ó, é o que eu fiz aqui. X é igual a 320 menos 270. Você tá de olho nas perguntas aí, Daniel? 50, tá? Alguma pergunta a respeito dessa questão? Eu falei que era mais difícil que as outras, mas é bem simples, tá? Não tem importância, Emanuele, faz parte. Se alguém tiver alguma dúvida, só falar, tá? Senão tô indo pra frente. Estamos quase acabando. Essa questão já é de 2017. A gente começou lá em 2009 e estamos quase acabando essa lista. Hoje a aula vai ser mais curta mesmo, tá? Eu devia já ter preparado a segunda folhinha.
Segunda folhinha, não sei qual é o assunto que a gente vai trabalhar. Provavelmente vai ser de contagem, mas eu vou decidir ainda. 5 regiões de um país estão buscando recurso do governo federal para diminuir a taxa de desemprego da população. Para decidir qual região receberia o recurso, foram colhidas a taxa de desemprego dos últimos 3 anos e estão aqui na tabela. Ficou decidido que a região contemplada com a maior parte dos recursos seria aquela com a maior mediana. Olha, eu estou pedindo a mediana das taxas de emprego dos 3 anos. A mediana, então, é o valor do meio. Se eu pegar essa região aqui, qual que é o valor do meio? Não pode ser nem o menor, que é 11,7, nem o maior. Mediana é o do meio. Só fazer isso com todos. Ó. O maior é esse. Vamos riscar. Vou riscar o maior. Riscar o maior. Mediana não é o maior, certo? Riscando o maior. Agora vamos riscar o menor. Vamos riscar o menor. O que sobrou é a mediana. Mediana de 3 números, eu excluo o maior, excluo o menor e é a mediana que sobrou. Então, eu quero a maior mediana. Maior mediana. Viu, Luana Gallery? Saudade de você, Luana. Eu já não tinha visto você vários dias antes dessa quarentena. Então, acho que desde quando eu te conheci, eu nunca fiquei tanto tempo sem te ver. A maior mediana, então, é o número que tem maior mediana, é a região E. Maior mediana E, certo? Ok? Ninguém perguntando nada, vocês estão quietinhos hoje. Roberta não veio, tô sentindo falta, não sei se ela veio. Também. Hã? Saudades também. Então, Luana, acho que desde quando te conheci, eu nunca fiquei tanto tempo sem te ver. E olha que já nem mora na mesma cidade. Hoje o pessoal tá bem quietinho aí, né? A Duda sempre fala bastante, a Roberta nem sei se veio, a Lopes. Eu vejo que tem gente quietinha, mas que participa bastante. Bom, isso aqui é igualzinho, a gente fez uma questão idêntica a essa agora há pouco. Aqui eu tenho não sei quantos números, né? Uma questão interessante aqui, ó. Aqui vai de 94 até 2011. Como é que eu faço para saber o total sem contar assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Como é que eu calculo isso aqui sem contar? Eu quero saber 1994, 1995 até 2011. Como é que eu sei quantos tem aqui? Tem gente que vai falar, Otávio, é só fazer 2011 menos 1994. Certo? Vocês concordam que é só fazer esse menos esse? Se fizer, esse aqui vai dar 17. E aqui tem 18. O que tem que fazer? Tá errado, né? Isso, Luana Mara. Falo. Nem tem aula comigo faz 6 anos. Se não souber isso, tanto que eu já falei, tem que somar um. Você aprendeu comigo também, Daniel? Por que tem que somar um? Deixa eu explicar pra vocês. Uma vez uma menina aí de Salatiel tava escrito assim, ó, rodeio de 10 a 13. E ela tava discutindo que não entendia por que 10 a 13 e o rodeio tinha 4 dias, ó. Dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, 4 dias. Mas ela fazia 13 menos 10, 3. Ela não entendia por que isso acontecia. Tem vários casos, né? Uma menina, uma vez veio trabalhar para mim, ela começou dia 7. Trabalhou dia 7, dia 8, trabalhou até o dia 30. Isso aqui ela disse para mim que tinha trabalhado 23 dias. Ela fez simplesmente 30 mais 7. Acontece que esse é o primeiro dia. No primeiro dia você trabalhou 0 dias, então você está contando o primeiro. Então sempre você vai somar 1. Aqui são 24 dias. Tá? Então, se você contar números assim, grande quantidade, você vai pegar o último número, menos o primeiro número, e somar o 1. Certo? Não, o último menos o primeiro, mais 1. Certo? Tá bom, Evelyn, pode contar comigo. Sempre você tem que somar 1 quando você vai contar. Então, se cair numa prova assim, começou do 25, 25, 26, 27, 28 até 75. Quantos números tem aqui?
75 menos 25 mais 1. Tá? Lembra desse mais 1, isso é pouco ensinado nas escolas. Tem um monte de outras coisas que eu quero falar desse mais 1 aqui para vocês também. Tá? Eu tenho uma longa aula, depois eu mando para vocês, se vocês quiserem, que eu explico sobre isso, tem umas pegadinhas sobre isso. Isso aqui engana muita gente, tem gente que perde dinheiro por não saber disso. Então são 18 dias. Então se são 18 dias, 18 são 18 meses, né? 18 anos. Falei todos até acertar. Nelson, se alguém perguntar, me fala. Então são 18 anos. Então, eu tenho que pegar o 9º e o 10º ano e tirar a média deles. Então vamos contar até eu chegar no 9º aqui. Aumentar esse gráfico aqui. Então, aumentou aí também, Daniel? Esse aqui é o primeiro. É o menor. Segundo. Podia começar do maior também. Podia chamar o maior de primeiro. Primeiro, segundo. Esse é o terceiro. Esse é o quarto. Qual que é o quinto? Sim. Esse é o quinto. Esse é o sexto. É isso mesmo? Esse é o sétimo. Esse é o oitavo. Esse é o 9º. São 18, então eu quero achar o 9º e o 10º. Esse é o 10º? Não. Esse é o 10º. Tá? Então, o 9º é esse. Eu tô dando aula aqui, pessoal. Aqui é o 9º e aqui é o 10º. Certo? Que é o 9º e o 10º. Errei? Se eu errei, me fala. Então, a mediana é a média desses dois. Salvo engano. Se eu tiver errado, vocês me falam. Quanto que dá essa soma aqui? 7, 14 vai 1, 12 dividido por 2. Então vai dar 6, isso aqui. Então o valor mais próximo é 6,23 ou 6,24, certo? É a mediana. Tem aluno que pode calcular a média e aí vai errar, tá? Notem que essa questão é idêntica, é idêntica a essa aqui, ó. São duas questões que caíram em anos diferentes e a questão é a mesma coisa, tá? Certo? Ok? No mesmo ano, elas caíram em provas diferentes. 2017. Ok. Agora já vamos 2018, a última prova que eu passei aqui para vocês. Então, ó, a gente fez 11 provas, né? 2009 até 2018. Vamos fazer 11 anos de prova. A de 2019 eu ainda pretendo passar para vocês. Eu vou esperar, eu vou fazer a 2019 inteira seguida no finalzinho, tá bom? Não sei porque aqui não tá aparecendo uma linha, né? Vamos lá. Nossa, que chatice ler isso. Não preciso nem ler, eu quero saber a média dessa tabela. Nem vou ler isso aqui, ó. Se eu olhar essa tabela, eu quero saber a média do número de acidentes por funcionário. Eu li isso aqui e nem preciso ler o resto. Claro que é arriscado fazer isso, mas se você não tem tempo, faça isso. Isso aqui é aquela questão de média que eu ensinei na primeira aula, lembra? De multiplicar os valores. Quem não entender isso aqui, por favor, assista a primeira aula, que já está no YouTube. Tá? Revê ela. Eu multiplico porque, ó, 50 trabalhadores não sofreram nenhum acidente. Então, o total de acidente desses 50 é 0. 17 trabalhadores sofreram um acidente. Então, 17. 15 trabalhadores sofreram acidente 2 vezes. Então, isso dá um total de 30 acidentes. 10 trabalhadores sofreram 3 acidentes. Então, isso aqui dá um total de 30 acidentes. 6 trabalhadores sofreram 4 acidentes, dá um total de 4 acidentes. Se esses 2 azarados sofreram 5 acidentes, então isso dá um total de 10. Então, aqui é o total, a soma disso aqui é a soma do total de acidentes. E o total de trabalhadores, se eu só somar isso aqui, que são 100. Eu acabei de ver o 100 ali, então estou apostando que essa soma é 100. Nem precisei ler. Essa soma aqui, claro que, isso que eu estou falando, se tiver pressa, se você tiver calma, leia, né? Esses textos do Enem me irritam, porque eu acho que é um modismo pedagógico. Acho que no futuro eles vão reduzir esses textos aqui. Isso aqui mais atrapalha que ajuda.
Claro, é importante num contexto, em algumas situações, porque tem coisas da vida real que são problemas assim, mas... Então, 70, 94... Quanto que é 94? Hã? É 111. 111. Então, a soma dos acidentes é 111, total trabalhadores é 100, então 111 dividido por 100 vai dar 1,11 acidentes. Tá? Otávio, e se fosse a mediana? A mediana seria meio, né? Porque tem 50 aqui e 50 aqui, então seria entre 0 e 1. Mediana aqui é meio. Então, esse 0,50 aqui é mediana. E se fosse a moda é 0. Certo? Por que a mediana é 0,50? Porque tem 50 que sofreram 0 acidentes, 50 que sofreram mais de 0 acidentes. Alguém perguntou aí? Tá. O povo tá bem quieto, tá? Ok. Eu tô gostando muito da aula para vocês aqui desse terceiro, que vocês participam bastante. O primeiro, eles só respondem na hora que eu falo. Fala alguma coisa aí eles falam. Eu faço isso para ver se vocês estão me ouvindo mesmo, porque fica tão quieto. Essa não é uma questão que eu deveria estar aqui, porque ela está falando de probabilidade. O que é probabilidade? É a chance de alguma coisa acontecer. Tá? Qual a probabilidade de você ganhar na loteria? Qual a probabilidade de cair um raio na tua cabeça? Que exemplo horrível, né? Probabilidade tem a ver com chance. Qual a probabilidade de uma coisa acontecer? Probabilidade é um número entre 0 e 100%. Mas você pode escrever como fração ou com número decimal também. Vamos lá. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa. E por isso ele usa o transporte público. Nota que esse pedaço de texto é desnecessário, tá? Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos, em que o ônibus passa pelo ponto de espera. É neurótico. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes das 6h15. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, no qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 horas e 21 minutos foi o que mais repetiu e que a mediana dos conjuntos é 6,22. Então veja, 6,21 seria a moda, né? E 6,22 seria a mediana. Quer dizer, mais da metade dos dias, e metade dos dias o ônibus passou depois do horário. E outra metade passou antes desse horário. A probabilidade de que alguns dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes das 6h21 da manhã é no máximo. Então vamos analisar, tá? Se teve 21 dias e a moda e a mediana, você tem que entender, essa questão é uma questão muito boa. Apesar desse texto aqui, é uma questão muito boa, tá? A mediana aqui é 6,22. A mediana é o 11º valor. Tem 10 valores menores que a mediana. E tem 10 valores maiores que a mediana. Então, em 10 dias, ele passou 6,22 para frente. E em 10 dias, ele passou 6,22 para trás. Certo? Então, o que isso significa? Que no máximo 10,21 passou antes desse horário aqui. Tá? Só que a gente tem que levar em conta a moda. Então, 6,15, 6,21 é o horário que mais apareceu. E ele tem que passar antes das 6,21. Essa questão é difícil, mas vamos pensar nela. Então, eu tenho 10 valores. E esses 10 valores podem ser 6,15, 6,16, 6,17, 6,18, 6,19, 6,20 e 6,21. Mas o 6,21 é o valor que mais aparece. Tá? Peraí, pessoal. Só um minutinho. Deixa eu fazer só uma pausa aqui. Pode terminar, eu espero. Eu tô dando aula. É pena você não ter uma sala pra Tem você, 40 alunos. Então, tem que esperar. Mas se fosse uma coisa importante, não tem nem importância. Mas é importante todo dia, toda hora.
Desculpa, pessoal, eu tive que fazer um pauzinho aqui. Vamos voltar. Então, esse daqui é a moda. Se esse valor é a moda, ele tem que acontecer mais que os outros dias. Então, na pior das hipóteses, esse aqui aconteceu 2 vezes. Certo? Na pior das hipóteses, porque tem que ser o valor mais comum. Só que se acontecer 2 vezes, não é a moda, né? Ele tem que ter acontecido 3 vezes. Vamos entender por quê. Isso é um negócio chamado princípio da casa dos pombos. É mais complicado do que eu pensei. Então vamos supor que ele passou uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez nesse horário, uma vez nesse horário. E aqui passou 2, não dá 10. Ó, 3, 6, 7, 8. Tem que dar 10. Para dar 10, para isso aqui ser a moda, aqui tem que ser no mínimo 3. Certo? Então, no máximo, 7, 21. Bem complicado. Acho que vocês conseguiram entender? Não, Giovana, essa questão é matéria, não é do terceiro, não. Você pode assistir, você consegue... deixa eu tentar começar de novo para explicar para vocês. Tá? Eu vou explicar de um outro jeito. Agora eu entendi. Essa questão aqui, melhor questão na prova para garantir que você entendeu o conceito. Essa é uma questão conceitual. Não tem como você fazer essa questão sem você ter entendido o que é mediana e entendido o que é moda. Deixa eu explicar, vamos entender direitinho a história. Tem um rapazinho neurótico que ele vai para o ponto de ônibus e ele anota a hora que o ônibus passou. Então ele anotou 21 dias de horário. Então ele anotou 21 dias de horário e o que ele percebeu? Ele percebeu que a mediana dos horários que o ônibus passa é 6h22. E ele percebeu que a moda dos horários é 6h21. O que quer saber? Quantos dias, qual a chance do ônibus passar antes das 6h21? Então a pergunta é, quantos dias esse ônibus passou antes das 6h21? Só que ele sabe que o ônibus sempre passa depois das 6h15. Então, o que significa isso aqui? Passou antes das 6h21 significa que o ônibus passou nesses horários. O ônibus passou 6h15, 6h16, 6h17, 6h18, 6h19, 6h20 ou só. Porque 6h21 não pode estar contando aqui. Certo? Então, entenderam a pergunta? Eu quero saber quantos dias é o número de cima, sobre 21. Vamos entender. Entende essa pergunta? Quantos dias o ônibus passou antes de 6h21? Esquece probabilidade por enquanto. Tá? Então, quantos horários eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 horários possíveis que eu quero saber quantos dias no máximo. Tá? Quantos dias no máximo? Não dá para saber exatamente quantos dias. Veja, o que significa a mediana ser 6h22? Significa que em metade dos dias ele passou antes desse horário e em metade dos dias ele passou depois desse horário. Então, em metade dos dias, ele passou, em 10 dias, ele passou antes disso ou nesse horário. Em 10 dias, ele passou após esse horário ou pode ser nesse horário também. O que significa que a moda é 6h21? Que é o horário que mais apareceu. Então, tem que ter mais horário 6h21 do que qualquer outro dia, porque senão, qualquer outro horário. Senão, seria uma distribuição amodal. Então, o que acontece? Se tem 10 dias antes das 6h22, tem 10 dias... Aqui é 6h20, tá? Tem 10 dias que o ônibus passa ou horas e 15, ou horas e 16, 6h15, ou 6h16, ou 6h17, ou 6h18, ou 6h19, ou 6h20, ou 6h21, ou 6h22. Então, o horário mais comum que está passando aqui tem que ser esse. Agora, presta atenção. Se passar só 2 vezes nesse horário,
não tem como ser o mais comum. Por quê? Porque não sobraram aqui 7 horários possíveis? 7 mais 2, 9. Só que ele passou 10 dias nesses 9 horários. Então aqui não pode ser 2, aqui tem que ser no mínimo 3 para ser o valor mais comum. Porque presta atenção, se aqui fosse só 2, nenhum desses podia ter passado 2 vezes. Se isso aqui for 3, beleza. Se mais de um dia passou. Então, 3 dias ele passou as horas e 21. Significa que no máximo 7, são 10 dias, eu vou tirar esses 3, no máximo 7 pode ser esses dias aqui. Então, 7 de 21. Mais complicado, né? Não é 6 dias, tá? Porque é 10 menos esses 3. Ninguém garante que ele passou algum dia, horas e 22, nesses 10 dias. Ele passou, sim, num dia às 10 e 22, mas eu estou considerando só os 10 dias antes desse horário. Tá? Então, nesses 10 dias, não garante que passou aqui. Então, são 7, tá? Ok? Essa questão é mais complicado, tá? Mais complicado. Depois eu quero até ver como é que eles fazem isso na internet. Se alguém achar uma solução melhor para isso aqui, me fala. Essa é a questão mais difícil que a gente fez até agora, muito boa. Porque essa questão é muito bem elaborada. Quem não entendeu o que é mediano e moda teoricamente não faz a questão. Vocês perceberam, é só de pensar. Tá? Ok? Então, beleza. Então vamos para a última questão de média, moda e mediana de todos os anos do Enem, do novo Enem, né? Não sei se vocês sabem, teve o velho Enem. O velho Enem foi de 98 até 2008. Foram 11 anos de velho Enem. Nesses 11 anos de velho Enem, a prova era bem diferente, eram 63 questões. Tem uma questão de geografia que pergunta do Cerrado, da Caatinga, e tem logaritmo no meio. Era uma prova diferente, meio bagunçada. Era bem interessante também. Eu acho que era mais interessante, só que era menos conteúdo disso, era mais de raciocínio. Agora, nesse novo Enem, a gente vai fazer todas as questões. Do velho Enem é totalmente diferente, então não dá muito para comparar as questões, tá? Esse novo Enem começou em 2009 e a gente fez todas as questões até 2018 de média, modo e mediano. Está faltando a última, que é essa. Tá? E depois a gente vai... Ah, não, tem mais. Até 50, né? Deixa eu ver até onde que vai. Ah, tem mais. Vai até 50. Então vamos lá. Eu achei que a gente estava na última. Não está. Então aqui, essa questão... Eu quero achar... dois amigos, eu tenho que ler para entender. Eu fiz a 45? Não. A Evelyn falou que é até 55. É até 55. Então a gente vai até 8,5 mesmo. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis de categoria. Vocês notaram que esse texto eu não vou usar para nada. Com isso, o número total de carros vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados. Eu, em geral, olho esse gráfico, a pergunta antes e leio o resto do texto. Tá? No Brasil, a expansão de vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas do ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015. Então, isso é importante. Em 2016, foi 360 a mais que 2015. Então, 2016 foi 360 a mais de 2015. Então, isso daqui é 360. Concorda comigo? Porque é o que um passou do outro. Eu quero saber a média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos do gráfico. Então, se esses 3 é 360, você concorda que cada carrinho é 120? Cada carrinho vale 120. Isso aqui chama pictograma, tá? Então, em 2014, vendeu 120 carros. Em 2015, vendeu 240 carros. Em 2016, 600 carros. Tá? Isso chama pictograma. Tá? Tem essa matéria na internet. É mais para criança, né? Então, 600 mais 240 mais 120 dividido por 3. Então, isso aqui vai dar 960. É, Daniel? 960 por 3, a média é 320. Ok? Se alguém perguntar alguma coisa,
Tawane fez uma carinha de brava aí. Tawane é a irmã da Thaís, né? Da Tainara. Tainara. Ah, ela é irmã da Tainara. Então, gente boa. Daniel é o colega da Tainara. Daniel defende a Tainara, você não tem ideia. Fala que a Tainara é gente boa. Ó, 2 amigos abriram um restaurante. No primeiro ano, o custo total com as despesas do restaurante chegou a 250 mil. A receita desse ano foi 325 mil, obtendo assim um lucro de 75 mil reais. A diferença entre a receita e o custo. Tá, sem ler o resto, tá pedindo a média do lucro. Então, como é que eu acho o lucro? Eu tenho o custo e a receita. Receita menos custo. É, só fazer receita menos custo. Esse menos esse. Então, o lucro, posso fazer uma tabelinha? O lucro aqui foi de 75 mil reais. Aqui o lucro foi de 55 mais 30, 85. Peraí, alguém chegou. Deixa eu atender a porta. É o Emanuel. Chegou cedo. Emanuel chegou cedo para a segunda aula. Chegou cedo para a aula de quinta. Então, 300... É brincadeira, viu, Emanuel? 350 menos 290, 60. 365 menos 280, 85. 305 menos 60, 45. E é só achar a média disso aqui. 75 mais 85 mais 60 mais 85 mais 45 dividido por 5. Certo? Ok? Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Então, somando aqui, quanto que dá isso? Quanto dá isso, pessoal? Vocês somaram? Aqui dá 160, 220, 220 com 130, 350. 350 por 5, 70. Certo? Tá todo mundo quieto. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? 3 minutos, ninguém fala nada, né? Alguma pergunta a respeito disso aqui? Ah, tá. Que bom. Perfeito. Um falou não, não tem pergunta, e sim, tá ouvindo, ou é o contrário? Bom, deve estar ouvindo. Então vamos lá para o 47. Esse 47 é... a média, né? Bom, sem ler o texto, ó, não precisa. Uma ONG decide fazer um trabalho. No Enem, às vezes, se você for ler todos os textos, você vai ficar perdido. Ó, uma ONG decide fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que teve a menor média do IDH nas 3 últimas décadas. Então eu quero achar a menor média. Não precisa fazer a média. Tudo é 3. Então é a menor soma. É só somar os 3 e ver qual que é o menor. Certo? Então eu somo os 3. Acabou. Não precisa achar a média. Porque a quantidade é igual. Achar a média teria que dividir por 3. Então, mas vamos somar aqui. Números que não são redondos, né? Então 16 vai 1. 24. É isso? 2,46? Aqui 11, 18 vai 1. 16, 22. Estou somando certo, pessoal? 5, 16 com 6, 22. 999, 27 vai 2. 2, 07, 07, 07, 23. Não sei se estou somando certo não, pessoal. Aqui 18 vai 1. É isso? Se eu souber certo, o menor IDH é esse, Florianópolis. Então, o menor IDH aqui é Florianópolis. Acertei? Ninguém está falando nada, pessoal. Vocês estão muito quietos. Esse silêncio me deixa preocupado. Eu falei Giovana, mas é Gustavo que falou. Certo? Alguma pergunta? Você está conseguindo ver aí, Luana? Hoje muita gente vem todo dia, não veio e lotou a sala. Vocês estão quietos, pessoal? E tá permanecendo. Hã? Não tá permanecendo. Tem 38 pessoas presentes e muita gente não veio hoje. Felipe, Bruno de Botelhos, Thiago não veio, acabei de falar para ele vir, não veio. Tem gente lá do IF que sempre me pede aula do Enem e não tá vindo.
Vamos lá. No quadro estão representadas as quantidades certas de vinho vendido durante um ano. Para repor seu estoque, o proprietário escolherá apenas os tipos de vinho em que o lucro total com sua venda for maior que a média dos lucros. Então, aqui eu tenho que calcular a média, tá? E para calcular essa média, eu vou organizar essa tabela de outro jeito. Eu vou colocar assim. 6 são 120 unidades. 12 reais de lucro, 50 unidades. 10,71. 20,47. 5,70. E 12,90. Bem chato de fazer, mas fácil. Multiplico isso tudo. Lembra? Eu já fiz isso. Já expliquei várias vezes para vocês. Aqui eu somo a quantidade, aqui é a quantidade. Aqui eu somo e depois eu somo aqui também. E a média é esse dividido por esse. Vou fazer essa conta aqui. Acho que perde muito tempo fazer essas contas, mas questão de prática, você vai ganhando, vai conseguindo fazer. Quem tem calculadora faz na calculadora, mas é bom praticar. É isso? Fiz tudo certo? A quantidade, às vezes no próprio texto fala, aqui não fala. Quantidade tem que somar esses valores aqui. 8 vai 1. Não vai 1 não. 7, 14, 18, 25, 34, que vai 3. Então, 448 é o total. E essa soma aqui vai dar 2, 3, 7, 12, 20 vai 2, 9, 15. Eu acho que estou somando errado. 15 com 7, 22, 31, 34, 44. Eu fiz a conta certa aqui, pessoal? Bom, essa divisão é complicada, né? Se alguém fizer isso aí na conta, depois a gente volta lá, Evelyn. Depois a gente volta. Se eu fizer essa conta aqui, vai dar um valor mais ou menos de 10, concorda? Vou fazer um valor aproximado. 4.400 dividido por 440. Fica fácil isso, não fica? Fazer essa divisão aqui daria o quê? Corta esse zero com esse zero. 440 com 10. O Daniel fez a conta aqui, vai dar 9,82. Isso aqui dá 9,82 e um monte de número. Mas eu posso aproximar de 10. Por quê? Porque não tem... É menos que 10. Tá? Então, esses dois vinhos aqui, ó, estão abaixo da média. Não, pera. Não está em ordem, né? Então, os vinhos abaixo da média são os que custam menos de 10 reais. Não é lucro. Então, vamos ver qual dá lucro. A média do lucro é 10, então tem que ser mais que 10 para compensar. Tô clicando aqui, às vezes trava. Então, esse dá lucro de mais de 10. Esse dá lucro de 10, né? Porque é 9,82. Não precisava achar isso. Aqui é mais ou menos 10, é mais que 10 um pouco. É menos que 10, olha isso. Porque aqui é 448. Então, esses vinhos aqui dão lucro. Esses dá pouco lucro. Esse lucro é menor que a média. Então, os valores encontrados são esses. Essa questão é trabalhosa, né? Letra E. Essa questão é bem trabalhosa. Essa questão é trabalhosa pra caramba. Tem que fazer muita conta. E o 448 é de propósito para ver se você tem um senso numérico. Ó. Tá vendo? Isso daqui, a gente tá vendo que vai dar quase 10. Mas dá menos que 10. Porque é 4.400 dividido por 448. Se fosse isso daqui, seria 10. Como é um pouquinho menos, um pouco menos que 10. Então, aqui não tem 9,82, então aproximo para 10. Ok? Alguma pergunta? Vocês estão muito quietos. Giovana de Cabo Verde ainda está aí, isso compensa.
Isso aqui é só somar e ver o menor Florianópolis. Letra A. Como a Débora falou aí. Tá? Alguma pergunta? Então, beleza. Vamos para a próxima. Vocês estão muito quietos. Só porque eu falei que eu estava gostando, vocês ficaram quietinhos. Isso aqui é o seguinte. É o frio. É o frio. Vamos lá. Isso aqui tem que interpretar o texto. Eu lembro que eu fiz em aula. No final de uma matéria sobre sorte ou azar publicada numa revista, aqueles testes, sabe? Não sei se hoje tem. Eu lembro que tinha aquela revista Capricho que tinha o teste. Qual é a tua personalidade? É igualzinho aqueles testes, tá? Revista Cláudia. Existe a revista Cláudia ainda? Acho que existe, né? No final de uma matéria sobre sorte e azar publicada em uma revista, o leitor tem a opção de realizar um teste no qual ele deve responder a 10 perguntas sobre 5 temas, sendo 5 sobre sorte e 5 sobre azar. Para cada pergunta, o leitor marca apenas uma alternativa dentre as 6 opções de respostas, sendo que as alternativas escolhidas estão associando a uma nota nos valores 1, 3, 5, 7, 8 e 9. O leitor respondeu o teste, obtendo as notas de sorte e de azar para as perguntas que estão ali no 4. Tá? Então, eu tinha que ler esse texto para entender qual que é o contexto. Esse texto, tudo bem, razoável essa questão, esse texto. O resultado X é calculado como sendo a diferença entre as médias aritméticas das notas de sorte e de azar, nessa ordem. Bom, então aqui eu tenho que achar a média da sorte, a média do azar e achar a diferença delas, tá? Então a média da sorte é 1 mais 3 mais 7 dividido por 5. Isso aqui vai dar 4, 13, 27 por 5. Quanto que é 27 por 5? 4,5? E a média, isso aqui é a média da sorte. Agora a média do azar é 8 mais 5 mais 5 mais 5 mais 9. Hã? 25 para 5 dá 5. Ah, é 5,4, pessoal. Só ver se você estava prestando atenção e ninguém falou nada. Você tá aí, Giovana? Que bom. Tenta aproveitar. Eu acho você muito animado. Eu gosto do teu jeito. Aqui 17, 32 por 5. Então esse cara é mais azarado que sortudo, né? Porque a média da sorte do azar dele é 6,4 e a média da sorte é 5,4. Tá? Então o X é calculado sendo a diferença entre a nota de sorte e azar. Então eu tenho que fazer 5,4 a sorte menos o azar. Ou seja, ele tem menos 1 é o valor do X. Esse aqui é o X. Menos 1. Tá? Tem um jeito mais fácil de fazer isso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, nossa, isso aqui é de verdade. É um teste super interessante. Então veja, onde que está menos 1? É aqui ou aqui? Tem gente que pode estar em dúvida. É aqui ou aqui? Isso aqui é aquele negócio de bolinha aberta e bolinha fechada. Quando tem só maior, a bolinha é aberta. Quando tem maior ou igual, a bolinha é fechada. Então, aqui tem que ser menor que 1. E aqui, menos 1 é menor ou igual. Então, você está na média. A pessoa está na média do azar e da sorte. Então, a resposta é: você está na média. Tá? Tem outro jeito de fazer. Tá? É só achar as médias aqui. Ó. 1 menos 8, menos 7. 3 menos 5, menos 2. 9 menos 5, menos 4. 7 menos 5, 2. 7 menos 9, menos 2. Eu posso cancelar esse com esse. Menos 7, menos 4, menos 2. Menos 13. Mas o que eu fiz de errado? Aqui não é mais 4, 9 menos 5. Aqui é mais 4. Então, menos 7 mais 4, menos 3. Menos 3, menos 2, menos 5. Menos 5 dividido por 5 vai dar menos 1 do mesmo jeito, entendeu? Eu faço as diferenças de 1 por 1 e tiro a média, tá? Então, não precisa agradecer não, Giovana. Eu acredito em você. Te acho muito participativo. Você está vindo bastante aula. Isso aqui, o Enem você vai precisar. Isso aqui é uma matéria que é bem possível um aluno fundamental entender.
Alguma pergunta a respeito disso? Eu já fiz em aula isso aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos para 50. Ninguém está perguntando, vocês estão quietinhos. Essa questão é igualzinha o que a gente já fez hoje. Tá? Só que não tem os números aqui. Os números estão na barra, nessa barrinha aqui das ordenadas. Tá? Vamos fazer a mesma coisa. Numerar. 1, 2. Até quando que eu vou numerar? Eu vou numerar até dar metade. São 12 meses. Eu vou achar o sexto e o sétimo. Então, 1, 2... Qual que é o 3? Aqui? Não, aqui, né? 3, 4, 5... Não, 5 aqui. Peraí, já fiz tudo errado. Aquele é o 4, né, Daniel? Esse é o 4. Tá demorando, tá acabando a memória do meu computador. Aqui é o 4. Aqui é o 5. Aqui é o 6. E aqui é o 7. 6 e o 7 estão na mesma linha, então a mediana é isso aqui. Não precisa tirar a média quando os dois são iguais. 5, 6 e 7 estão na mesma linha. Então, 27,4 é a mediana. Essa é fácil, né, Luana? É essas que te dá esperança. Luana que eu vou falar na Gallery. Você conhece a Luana Gallery, Luana? Não conhece a Luana Gallery? Nossa, ela é gente boa pra caramba. Ah, Luana tá atenta aí. Eu gosto da Luana porque você quando fala com as bobeirinhas na sala, ela ri. Ela ri de tudo. Isso é bom, sabe? Então eu fico olhando só pra cara da Luana. Porque quando eu conto piada sem graça, ela sorri. Então isso é a melhor coisa. Luana, você faz as aulas ficarem melhores com o teu sorriso. Bom, vamos lá. Eu pus uns temas diversificados, né? E eu não... Esses temas aqui não são do mesmo assunto, tá? Vamos fazer eles rapidamente. Não deixei espaço. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, tá? Se eu não fizer, a gente depois faz. Vamos fazer. Agora eu fiz uns temas diversificados. Eu peguei umas questões relativamente fáceis do Enem, tá? Hoje tem gente... Vocês estão muito quietos. Então, vamos lá. Uma fábrica de rapadura vende seus produtos empacotados em uma caixa com as seguintes dimensões. Isso não é do mesmo assunto, tá, pessoal? Eu vou refazer isso aí depois, quando eu estiver dando essa matéria, essa questão vai aparecer outra vez. Uma fábrica de rapadura vende produto na dimensão. Aí deu as dimensões. E dimensão, quando fala terceira dimensão, 3D, é o mesmo sentido de dimensão. Dimensão é isso aqui, ó, comprimento, largura e altura. Só que muita gente pode perguntar, isso aqui é comprimento ou largura? Isso aqui é comprimento ou largura? Quando eu faço buraco, eu não falo em altura, eu falo em profundidade. E quando eu pego uma folha de papel, é espessura. Todas essas palavras se resumem na palavra dimensão. Então é 25, 10 e 15. O lote mínimo de rapadura vendido é um agrupamento de 125 caixas, de acordo com isso aqui. Tá, então eu faço pilhas de 125 caixas. Qual o volume mínimo comercializado pela fábrica de rapadura? Quer dizer, o volume mínimo é 125 caixas. Aqui é só multiplicar. 25, 10 e 15. Que é a dimensão da caixa da rapadura. Só que são 125. Então é só multiplicar tudo. 25 vezes 10 vezes 15 vezes 125 e fim. Esse é o volume. Tá? Aí tem que fazer essa conta. Faz aí, Daniel. Essa conta. 120 vezes 10... Não, 25, né, Daniel? Vai, vezes 115, vezes 125. Então, deu 468.750. Como aqui está tudo centímetro cúbico mesmo, tá? Você não vai precisar fazer conversão de unidade. Não, tem isso? Tem. Qual o volume do lote mínimo? Ok? Ninguém tá falando nada, tô preocupado. Tem quantos na sala? 36? 38. Vocês estão firmes, hein? Vocês estão bem firmes. Tô gostando de ver. Às vezes o pessoal deixa aí, vai fazer outra coisa. Igual eu tô... Esses dias eu não tô muito animado, eu tô assistindo
Walking Dead, essa segunda vez, chegaram a Alexandria agora há pouco, é a parte mais legal. O pessoal fala que não gosta da série, eu gosto mais de agora pra frente, acho que porque eu sempre começo a assistir, eu não lembrava mais nada, então eu vejo, eu esqueço, então tem que ver de novo, eu vejo como se fosse a primeira vez. Top demais a série. Então, A mulher falou, agora eles falam, né? Agora quando eu falo de Walking Dead, é igual quando eu tava passando Big Brother. Eu assisti todas as temporadas do Big Brother também, todos os episódios. Eu tava torcendo pro Babu. a série é boa, eu já vi 2 vezes, Gabriel. Mas eu tô fazendo uma coisa assim, tem aquele wiki do Walking Dead, tô lendo todos os comentários durante a coisa. Eu vejo no Amazon, porque eu não reconheço a cara dos personagens, então eu olho lá pra ver o nome dos personagens, tá? Agora eu tô conseguindo entender melhor. E eu tô vendo Fear the Walking Dead também, e uso o episódio. Um lojista, só que eu tô dormindo muito cedo. Sabe que hora que eu tô acordando? Todo dia, 5h30. 10 horas você Faz vê questão de almoçando. matemática com a série, aí o povo fala mais. A gente fala mais. Então, eu fiz isso. Você sabe que eu fiz questão até com BTS para as crianças, BTS, né? Eu falei que eu inventei questão com BTS, pensa bem, para as crianças. Uma vez eu inventei para criança questão com Peppa Pig. Eles falaram: você tá achando o que, Otávio? Nós temos 10 anos, a gente não assiste mais Peppa Pig. Aí foi aprendendo, né, que não assiste mesmo. Então vamos lá. Um lojista adquiriu novas embalagens. Só comentando, tem gráfico do Walking Dead, de quantos zumbis cada personagem matou, uma coisa assim. Um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídos aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e têm a forma da figura. Após montada a embalagem, formará um sólido com quantas arestas? Bom, para muitos de vocês isso é muito fácil. Para outros pode ser mais difícil. Então, é um prisma pentagonal. Então, esse prisma pentagonal, se você montar ele, você vai ver facilmente. Arestas são essas linhas, certo? Tem 5 aqui em cima, 5 embaixo e 5 em pé. 15 arestas, tá? Não dá para contar os lados aqui, porque esse aqui junto com esse. Então, aqui eu tenho 5 arestas em cima, 5 arestas embaixo e 5 aqui no meio. Total de 15 arestas, ok? Não, é 15. É 15. O total de arestas nos prismas é 3 vezes o número de lado, tá? Tem que montar a figura para entender, certo? Essa questão também é fácil. Quando a gente entrar nessa matéria, vamos ver de novo. Vamos ver. Uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 100. Uma senha sorteada ao acaso. Qual a probabilidade da senha ser o número de 1 a 20? Bom, 20 em 100. Só. Como é que eu calculo a probabilidade? Um dos jeitos de calcular a probabilidade é os casos favoráveis, o que eu quero que aconteça, e os casos possíveis. Então, os casos favoráveis aqui são 20, os casos possíveis são 100. Só isso, tá? Então, a resposta é 20 sobre 100. Nem simplificou a fração. Ou 1/5. Essa é bem... Ou 1/5. Alguém falou 1/5 ou você que tá falando? Ou 1/5 ou 0,2, tá? Essa é facinho demais. Você vê, essa é uma questão também, aquela questão 53, eu acho que o cara não entendeu que hoje eles ensinam isso para criança. Uma pesquisa recente aponta que 8 em cada 10 homens brasileiros dizem cuidar de sua beleza e não apenas sua higiene pessoal. Putz, eu sou dos dois que não cuida da beleza. Outra maneira de representar isso é exibindo o valor percentual do homem que diz cuidar da beleza. Olha, 8 em 10, você concorda com 80%? 8 em 10 é igual a 80 em 100. Então é 80%, tá? Ok? Alguma pergunta a respeito disso? Tá tão boa a aula, podia ter mais questão. Essa aqui é muito fácil. Muito, 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 muito. Certo? O povo tá muito quieto. Que bom, fácil, é isso. Essa aqui é facinho. Tem gente que erra, tá? Se erra, você tem problema.
Você não pode errar questão fácil no Enem, só uma pode. Tá, aqui tá falando do sistema de numeração Maia. Não sei se o Bruno Fuentes está ainda aí. O Bruno fez o... Você lembra, Bruno, do B1? Do E1. E1. E54 é muito fácil mesmo. O cosmonauta é o Matheus. É o Matheus, né? Matheus Freitas. Freitas? Não sei se é Freitas. Então veja. Eu vou tentar explicar isso aqui de uma forma sem ler o texto, porque eu já sei isso aqui. O sistema de numeração Maia, ele é posicional. Então, quando você escreve um número, isso é verdadeiro. Eles que criaram isso para a necessidade deles, eles não conheciam os números. Então, eles inventaram isso aqui, o símbolo para o zero. É um negócio aqui estranho. Acho que é um pão. Tem gente que falou que é uma cueca, mas é um pão. Aqui tem os números: 1, 2, 3, 4. Quando é o 5 é um risco. 6, 7, 8, 9. Acho que vocês perceberam o padrão até 19. Para fazer o 20, o que eles fazem? Eles põem esse pão e o 1 em cima. O 21 é um em cima e um embaixo. 22. Então, quando você coloca o número em cima, ele vale 20 vezes mais. Então, para fazer, você tem que fazer o seguinte. Esse número aqui, você vai multiplicar por 20. Esse número, você vai multiplicar por 400, que é 20 ao quadrado. E quanto mais números você colocar em cima, o Bruno foi embora, né? Sem vergonha. Quanto mais números, ele foi jogar. Quanto mais números você colocar em cima, você vai multiplicando por uma potência de 20. A gente faz isso, tá? Eu não vou explicar isso agora com muito detalhe, mas, por exemplo, o que é, por exemplo, acima de 78? O que significa esse 9? Esse 9 é 9 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado não, é ao quadrado. Isso aqui é o quê? É 7 vezes 10. E esse 1 é 1 vezes 10 ao cubo. O sistema Maia é desse jeito, só que em lugar de usar a potência 10, usa a potência 20. Tá? Estou explicando igual o nariz aqui, tá? Tá muito bem explicado, mas vamos entender melhor com um exemplo. Aqui, que número que é esse aqui? 5, 10, 15, 19. Esse número aqui é o 19. Cada povo inventava um número diferente. Hoje o mundo é universal, né? Mas você vê que até hoje algumas coisas são diferentes. Então, o chinês tem uma escrita bem diferente da nossa. O japonês, coreano, chinês, japonês, coreano tem símbolos diferentes. Tailandês, árabe. Então, os números eram a mesma coisa. Aqui é o 0. Isso aqui é o 13. Certo? O número que está aqui em cima, ele vale 20 vezes. Então, isso aqui é só 19. Se tivesse um aqui, seria 20 mais 19. Esse número aqui é vezes 20 ao quadrado, vezes 400. Se tivesse mais um número em cima, multiplicava 20 ao cubo. Acho que eu tenho uma explicação gravada disso aqui. Eu dei aula disso aqui para alunos do 5º ano. Tem gente que passou na prova. Tá? Então, 13 vezes 400. Aqui 0 vezes 20. Caiu no IF também uma vez. Então, esse número aqui vale 13 vezes 400. É quanto? 5.200. Aqui vale 0. E aqui 19. Somar tudo. Então, esse número é 5.219. Explicado igual o nariz. Tá? Cada um fala uma coisa. Os alunos, as crianças, elas acham engraçado quando falam que parece uma cueca, mas isso funciona só com criança até 10 anos. Melhor do que você passar exemplo da Peppa Pig para eles. Então, acho que é isso, né? Eu terminei essa questão. Isso aqui chama Sistema de Numeração Maia. Se vocês quiserem estudar isso aí, é bem legal e ajuda a entender. Isso chama Sistema de Numeração Maia. Cai muita questão dessa, só que eles explicam antes, não exige que você decore. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Caiu o teu som de novo. E apareceu aqui. Parece Gustavo Silva de última função. Toda hora que cai.
Não, alguém... Caiu o som, pessoal. Eu acho que alguém... alguém calou minha boca aqui. Eu não sabia nem que tinha jeito de acontecer. Acho que foi alguém sem querer. Tu não sabia que tem jeito de fazer o professor calar a boca nessas reuniões? Eu sabia que tinha jeito de fazer o aluno calar a boca. Agora, o professor nunca vi. Eu também sei quem foi, mas pode ter sido sem querer, então melhor... Barão Yuri, eu não quero que fale. Bom, tanto que uma pessoa que chama Nath, não sei o que, saiu correndo, ficou com medo, porque ela começou a exibir a tela, acontece. Pessoal, não, eu percebi que foi sem querer, por isso que eu não queria que falasse. Acontece, eu também fiz uma cagada esses dias para trás na aula. Eu faço um curso aí, eu fiz cagada. Sorte que a minha câmera tem uma fita adesiva. O Mark Zuckerberg faz isso. Você sabe que tem gente que pode espiar o que você está fazendo na câmera, né? Você coloca uma fita aí, tá? Eu percebi isso. Bom, então por hoje é só, pessoal. Quinta-feira vai ter uma outra lista de exercício, tá? Vou mandar em todos os grupos a lista de exercício, tá bom? Então por hoje é só. Quem não respondeu presença, escreve aí presença no chat. Tentem não faltar das aulas, tá? O Daniel tá organizando a chamada direitinho. A Luana falou que foi ótima aula. Eu não achei, eu achei a aula chinfrim. Hoje eu não tava muito animado. Eu tô assistindo o episódio. Hoje apareceu a Indy e aquele Ron, sei lá. E quero ver o que vai acontecer, que eu não lembro mais. Então deixa Mano, tá falando pra você assistir Vikings. eu acho que eu até comecei a assistir. Pessoal, então até quinta. Desculpa qualquer coisa, tá? Eu tô me esforçando pra fazer o melhor possível. Hoje vocês ficaram muito quietinhos. Só quando eu falei The Walking Dead que o pessoal animou. Então, eu prometo que de Peppa Pig não vou falar.